Quem me conhece melhor sabe que eu amo cantar. Então eu gosto de iniciar a palestra reforçando o Pai Nosso cantado. É a prece universal que Jesus nos deixou, que todo mundo sabe, que enche os corações da gente de alegria. Eu convido quem sabe a estar cantando comigo, tá bom? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso vamos? A vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tens ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente eleva a energia, a sintonia, né? Eu estou um pouco emocionada hoje, embargada. Está presente aqui uma pessoa muito querida que há muitos anos eu não via e que eu cito em várias palestras que eu vou, porque eu estudei aqui há quase 30 anos atrás, não parece mais, e ela me recebeu muitíssimo bem, de braços abertos, e me convidou a estar participando da doutrina espírita. Obrigada, Alice. Um grande beijo. Foi proposto para mim estar falando sobre o capítulo 17, Sedes Perfeitos. Quando é proposto uma palestra, a primeira coisa que eu faço é pedir a instrução dos meus mentores e os mentores da casa, para que eu reforce dentro de mim aquilo que eu estou tendo a necessidade maior de estar ouvindo dentro daquela mensagem. Por quê? A minha boca está bem mais próxima dos meus ouvidos do que dos ouvidos dos meus irmãos, e eu preciso reforçar as minhas fraquezas. Então eu estou sempre pedindo isso. Quando eu peguei o Evangelho e eu abri e eu li, é uma passagem muito bonita, e eu comecei a fazer as reflexões do que eu vim trazer para vocês. A primeira coisa que me veio à cabeça, quando a gente fala de perfeição, perfeição é algo que fica muito abstrato para a gente. Por quê? Imagino eu, na minha ignorância, a única maneira de se descrever Deus é nessa palavra, perfeição. Porém, eu abro aspas para dizer, é o único ser que eu posso imaginar realmente sendo perfeito. Tudo que eu digo que é perfeito, o que é perfeito para mim, pode não ser para você. O que eu admiro como perfeição pode estar longe de ser perfeito para você. O amor que eu sinto àqueles que me servem, àqueles que estão à minha volta e que também me dedicam amor, é perfeito para mim. Mas pode ser para outros, a contragosto, um adversário de hoje ou de ontem. Por
isso que perfeição, como a gente fala, é algo abstrato, é algo que não se toca e que cada um sente a sua maneira. Porém, acredito que todos concordamos: Deus é perfeito. E quando a gente fala de Deus na sua perfeição, a gente também imagina a seguinte questão: Deus não julga, Deus não condena, Deus não desdenha, Deus não tem ódio, e por aí vai. Mas e nós? Como é que nós estamos perto desta palavra? Aí Jesus nos convida à seguinte máxima. Quando ele diz sedes perfeitos, ele de muito longe está querendo dizer que vamos chegar a ser como o Criador, como Deus. Porque não tem lógica a gente chegar à perfeição do nosso Criador. Ele nos convida a estar fazendo o quê? Ao menos tentar melhorar. E a gente deve lembrar que quando Jesus fala isso para nós, é há mais de 2000 anos atrás. E a gente vem de lá para cá reencarnando quantas vezes? E antes disso, quantas encarnações nós também já tínhamos tido? E aí isso me leva a ter uma reflexão e eu convido vocês a estarem refletindo comigo. A gente nem engatinha ainda. A gente nem sabe sequer, a gente nem ousa imaginar o tamanho da dimensão do amor desse Pai por nós. Porque todos os sentimentos contrários do que eu disse, nós ainda humanos, encarnados ou desencarnados, espíritos, ainda sentimos. Quem aqui nunca se indispôs com alguém? Quem aqui nunca sentiu mágoa de alguém? Quem aqui nunca ficou chateado com alguém? Quem aqui nunca condenou alguém? Mas o Pai nunca. E o espírito de maior perfeição, de evolução que a gente pôde conhecer, que nos exemplificou o amor do Pai, foi Jesus. E ele falou isso. Ele falou em palavras? Não. Ainda que em algumas palavras ele falava, que eram as parábolas e tudo, a todo momento Jesus exemplificou o amor do Pai, deixando para nós como exemplo em todas as suas passagens a nossa boa nova. Só que, como eu acabei de dizer, a gente nem engatinha ainda e a gente tem muita dificuldade de entender as palavras do Cristo. Ou algumas vezes a gente até entende, mas aí vem a dificuldade maior, que é da gente colocar em prática. A gente se sente muito aconchegado na nossa situação. A gente fica muito acomodado no nosso mundo. E várias vezes, mudanças exigem atitudes. E essas atitudes tiram a gente da zona de conforto. E quem é que gosta de sair da sua zona de conforto? Eu acho que ninguém. A não ser quando é para se aventurar em alguma coisa que te dê prazer. Mas quando é para mudança e exige esforço, a gente tende a relutar, a gente não quer. Não é assim. E aí eu convido vocês a seguinte questão também. Quando eu falo do amor do Pai, eu falo de um amor puro e sincero. É um amor que a gente não acha defeitos, ao mesmo tempo que a gente não acha palavra para descrever. É de uma intensidade que a gente como ser humano e a gente como espíritos que ainda estamos,
nesse grau de desenvolvimento, não consegue sequer imaginar o tamanho que é. O tamanho que esse pai tem de amor por nós. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor sincero. Esse é o amor sem troca, esse é o amor sem limite. Esse é o amor que a gente está fadado a sentir com a nossa evolução. Porém, como a gente ainda está muito atrás, o que a gente está fazendo com o amor? O amor que nos é dado, o amor que nos é apresentado. Muitas vezes nós banalizamos ele, num grau, em uma situação que fica assim, ó, eu amo Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor de tudo, de toda a perfeição. Eu amo do fundo da minha alma, não sei descrever meu amor. Ótimo, é o meu sentimento. Dali meia hora eu estou conversando com o meu marido e falo assim, nossa, eu amei sua camiseta. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Nossa, mas eu amei a cadeira que está aqui. A gente meio que banalizou os sentimentos. E a gente coloca o amor de um jeito que está muito frágil hoje. Isso vem nos causando muita dor e muito problema. Porque o Pai, na sua generosidade infinita e no seu amor infinito, Ele nos deu duas coisas que eu acho assim, na minha opinião, foi os maiores presentes que eu pude ganhar dele. Primeiro foi a oportunidade de existir. E o segundo foi o livre-arbítrio. Ele é tão amoroso, que Ele me deixa escolher tudo o que eu quero fazer. E pacientemente Ele espera tempo, no meu tempo, porque Ele não tem tempo, não existe tempo no Pai. E Ele espera que eu melhore com as minhas escolhas. E quando eu faço uma escolha errada, sem julgamento nenhum, Ele também espera que eu reconheça e que eu volte atrás, na minha consciência. Ele não me cobra. O mais bonito disso ainda é que muitas vezes, quem é mãe, quem é pai aqui vai entender com mais afinco o que eu falo, mas quem convive com criança sabe. A criança, quando ela está pequenininha e ela vai fazer alguma coisa que a gente vê perigo naquilo, a gente diz, não faz. Aí a gente vira as costas dali um minutinho, o pequenininho está lá de novo e a gente, não faz. E quando é inevitável e a coisa está muito estimulante, ele nem escuta a gente, ele vai com as duas mãozinhas. O que a gente faz? No instinto de proteção, a gente corre, tira ele dali e coloca ele para um lugar melhor, um lugar seguro. Quando muito, a gente traz ele para a gente e acolhe no nosso amor, na nossa segurança. Não é isso que a gente faz? Claro. Por quê? Porque ele é dependente da gente. A gente tem amor por ele, por aquele pequeno. Gente, não é nada diferente do amor do Pai. Nada diferente do amor divino. Muitas vezes a gente está em uma situação e a gente fica ali, fica ali, no martelo. E não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, e aí a gente fala assim, mas eu não posso desistir, porque se eu desistir, vai parecer que eu estou me acomodando, ou me acovardando, ou qualquer outro nome que a gente queira dar. Em algumas vezes, a gente realmente tem que persistir, mas quando a coisa já não está dando certo, e a gente está martelando ali, e muitas vezes, Deus vai lá e faz o quê? Tira a gente daquela situação e coloca a gente em outra. Mas a gente é tão birrento, né? E a gente fica tão bravo, né? Mas Deus não me ama. Por que comigo? Por que isso tinha que acontecer comigo? Logo eu, que sempre fui uma pessoa boa. No meu primeiro erro isso me acontece. Quem nunca viveu uma situação assim, de algum problema, aonde depois que você sai dele, você fala, vai para uma outra situação, você fala assim, graças
sair dali. Graças a Deus que aconteceu aquela outra coisa lá, me tirou dali. Será que fui eu? Gente, o amor divino, ele é infinito. Não, meu filho, já deu, não vai, aí não vai dar mais, não tem como você insistir aí. Deixa eu te pôr ali, quero você continuar andando. Você tem mérito para continuar andando. Não dá para você ficar errando aqui. E a gente faz o quê? Birra. A gente se revolta, a gente não consegue entender os desígnios de Deus. Mas muitas vezes os desígnios de Deus não são para ser entendidos mesmo, não. Eles são para ser aceitados com amor e resignação. E é nisso que Jesus nos convida a tentar melhorar quando Ele diz a caminho da perfeição, seres perfeitos. Porque a gente tem muita dificuldade com isso. A gente tem muita dificuldade. Quer ver onde eu vou tocar na ferida de todo mundo? Na minha. A minha boca está perto do meu ouvido. Perdão. Existe amor sem perdão? Verdadeiro? Será que existe? O verdadeiro amor tem perdão. O verdadeiro amor tem caridade. E o amor é um sentimento bem perigoso, né? Apesar de ser o mais bonito que a gente tem. Que a gente vira ele tão rapidinho. Sabe por quê? Porque o nosso amor é egoístico. O nosso amor é o amor do eu quero. É o amor material. É o amor terra a terra ainda. A gente ainda não tem o amor do Pai para cima. No estudo com um amigo, ele sempre fala isso. Que quando a gente fala em acender, não é acender a luz, é ascendente, é subir. Quem está lá em cima? Na altura máxima, olhando para todo mundo. E não se preocupem, porque, como eu disse, ele é de uma perfeição tão grande que ele conhece cada filho dele. O seu mais íntimo sentimento dentro de você, não se preocupe, que o Pai te conhece melhor que você. Então, a gente pode até enganar a gente mesmo, às vezes o colega do lado, às vezes o marido, às vezes o amigo, com relação a sentimentos. Mas a gente não consegue enganar o Pai. Não é isso. Quando eu falo do amor da terra, a gente confunde em palavras. Paulo de Tarso, ele cita isso. A gente diz assim, tem até músicas, muita gente ouve esse poema da carta de Paulo de Tarso, mas é trocado a palavra, porque diz assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentar-se de contente, é dor que desatina sem doer, e por aí vai, não é isso? Só que não é amor. Quem teve a curiosidade de ler a carta, ou quem teve a curiosidade de ler o livro Paulo e Estevão, vai ver que a palavra é caridade. E por que será que a palavra é caridade e a palavra não é amor? Por que vocês acham? Porque é isso que eu acabei de falar para vocês. Porque o nosso amor ainda está muito superficial. A gente não sabe ser caridoso no amor. A gente não sabe ceder. Mas é ceder de coração. A gente não sabe servir pacientemente. A gente não sabe ter benevolência. Quem nunca ouviu falar de Paulo de Tarso, eu vou dar só uma sinopse bem pequenininha. Vale muito a pena ler o livro, tá? Paulo e Estevão. Paulo era um homem da lei,
muito importante da época, pouco depois da crucificação de Cristo. Ainda estava tendo a perseguição dos cristãos. E Paulo era incumbido de persegui-los. E nas suas perseguições, eles morriam de medo do novo, eles morriam de medo das mudanças dentro das crenças deles. E Paulo, perseguindo os cristãos, passa-se um tempo, ele conhece uma mulher, Abigail, uma moça muito bonita, e ele se apaixona por Abigail. Abigail é cristã. E Abigail vem de uma família destroçada pela perseguição do Cristo, aonde ela já havia perdido o pai e o irmão tinha sido escravizado. Só que esse irmão, por uma sorte do destino, lá está no livro, ele consegue se escapar. E Abigail e Paulo, apaixonados, Abigail ousa pedir para que Paulo achasse o irmão. E ele até se empenha por procurar o cunhado. Sabe aquela história? E agora eu venho a vocês. Os meus eu amo. Os meus eu dou a todo privilégio. E aos meus eu entendo a oportunidade de errar. Meu filho errou. Por que você fez isso, querido? Não, calma, vamos dar um jeito, vamos resolver. O filho do vizinho errou do mesmo jeito. Na mesma peripécia. Viu o filho do fulano? Nossa, moleque é um trem. Mas é o meu, né? E aí Paulo até se comove com Abigail e no amor a ela, resolve achar aquele cunhado que era cristão e na sua mente já, porque a gente também faz isso. Tudo a gente resolve na cabeça da gente. A gente dá um jeitinho para tudo para que fique bom para a gente. É ou não é? É um tal de mexidinho aqui, um mexidinho ali, e a gente resolve tudo, a gente burla tudo. É o amor conveniente. E nessa situação, Paulo realmente bate de frente com o cunhado, porém sem saber que é o cunhado. E o cunhado o enfrenta, e ele dá voz de prisão ao cunhado. E este cunhado é condenado à morte por apedrejamento. E ele convida Abigail a assistir ao apedrejamento. Ela contra gosto, porque é cristã, mas ainda assim vai. Paulo dá a ordem, começa o apedrejamento e é o irmão dela. Imagina a situação. E aí eu trago para o nosso amor. Quantas vezes a gente já não tem tudo planejado e está dando tudo certo, o nosso certo, o que nós planejamos, e é aquilo que eu falei anteriormente. Deus nos tira daquela situação e nos coloca em outra, e a gente só vê o sofrimento, a gente só se agarra à parte que dói. E dói mesmo, claro que dói, eu sinto dor também, sabe por quê? Porque nós ainda não estamos em total desenvolvimento espiritual. Mas por que está me doendo tanto? O que é que Deus quer que eu mude? O que eu vou aprender de lição nessa situação? No que é que eu posso crescer? Eu não posso ficar na dor. Na dor eu não posso. Eu tenho que crescer. E é isso que a gente falha, e é nisso que a gente falha. E quando acontece tudo isso, Abigail e Paulo rompem. E Abigail é acolhida, está acolhida por uma família e fica com essa família. E aí, ele poderia ter aprendido N lições ali. Adivinha o que ele escolheu fazer? Revolta fica sempre mais fácil. Parece uma porta tão larga para a gente a revolta.
E ele se revoltou muito mais e começou a perseguir muito mais os nossos irmãos cristãos. E longe de Abigail, a revolta e a saudade, o sentimento de orgulho ferido, e esse é o perigoso, o orgulho ferido. Ah, mas comigo não, dou um jeito. Passam-se 6 meses nessa situação e ele resolve procurar Abigail novamente. É vencido pelo amor. E ele a procura. Só que a situação foi tão traumatizante, tão dolorida para aquela frágil moça, que ela se entrega às fragilidades da situação e ela adoece muito. E um cristão que está passando por ali e vai até a família, a consola até os últimos dias de vida. A consola de que maneira? O que foi que Jesus nos deixou para nos consolar? O Consolador prometido, Ele nos prometeu. Então, tudo que foi escrito, tudo que foi vivenciado, e que nós temos aqui, de maneira tão linda na hora da nossa angústia, na hora do nosso nervoso, na hora da nossa raiva, é uma simples leitura tão pequenininha. Abre de coração fervoroso, abre com fé. Ele fala com você, é incrível. E aí você fala assim, nossa, mas foi para mim aquela leitura. Claro, criatura, você pediu com fé, foi para você, você quis ouvir o que estava ali. Mas foi para você mesmo, não foi para mim. E lá Abigail encontra esse irmãozinho que a consola nas palavras de Cristo. Mais uma vez, Paulo, vou abrir aspas, Paulo significa grande, grandioso, poderoso. Tá? Paulo chega lá e ele ainda consegue falar com ela, tudo, mas ela vai a óbito e ele fica muito revoltado de novo. E ele resolve, ele põe na sua cabeça e ele se ilude de que as palavras de que foi dita para ela adoeceu ela ainda mais, que a culpa é do Cristo e daquele homem que passou por lá. E ele resolve encaixar aquele homem e ele vai dar um jeito, vai dar cabo daquele homem. E o que acontece? Na sua andança, ele fica sabendo que esse senhorzinho está em Damasco. E ele monta uma caravana e segue para poder perseguir os cristãos, em especial este Senhor. E quando ele chega às portas de Damasco, Jesus vem a ele. E vem a ele num brilho tão grande, numa luz tão grande, que ele não suporta aquela luz. E ele cai da montaria. E ele cai e ele fica cego pela luz. Jesus, com todo o amor do mundo, apenas lhe faz uma pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele todo atordoado, a caravana acha que ele ficou abobaiado por causa do sol e vão embora, e ele entra até Damasco. E ele vai até uma taberna e ele fica lá. E Jesus diz para Ananias, para o senhorzinho, para ir até o local onde Paulo está, e que para através de passes lhe curar as vistas. Temos amor ao nosso próximo, de estender a mão para aquele que nos machucou? Pensa bem na situação desse irmãozinho. Era o algoz dele que estava ali. Ele ia lá curar as suas vistas, e como é que ia ficar a sua vida? Ele estava indo para a boca do leão. Só que agora eu chamo a atenção de vocês em mais uma coisa.
Como é que anda a nossa fé? Porque fé é uma coisa que a gente sente e a gente não questiona. Simplesmente a gente acredita, porque é fé. E a gente acredita de um jeito que nada nos tira da cabeça que aquele sentimento está correto. Não é isso? E lá vai esse irmãozinho curar os olhos do algoz. E essa parte eu acho muito linda. Porque conforme ele dá os passes, as escamas dos olhos de Paulo vão caindo. Que cria-se uma certa camada de escamas nos olhos dele. E vão caindo essas escamas. E a partir do momento que aquelas escamas caem dos olhos de Paulo, ele se transforma em outra pessoa. Ele se vê outro homem. E ali ele é tocado pelo amor do Pai, pelo amor do Cristo. E eu me perguntei assim quando eu li esse livro: como estão as escamas dos meus olhos? Eu estou colocando as escamas dos meus olhos para tampar as minhas visões em cima daquele que eu julgo meu inimigo, mas que muitas vezes ele nem sabe que ele é meu inimigo. Vocês já notaram isso? Porque às vezes vocês não gostam de alguém, de uma pessoa, ou às vezes se contradiz com algum familiar, alguma coisa, e você fica ruminando aquele sentimento dentro de vocês. E a pessoa, aí você fala assim: fulano é cínico, me fez tal coisa, e tá lá, levando a vida dele numa boa. Ele não é cínico, não. É que ele não sabe muitas vezes que ele te fez aquilo. E que, como eu disse que sentimento é uma coisa que cada um tem de um jeito, ele não sente na mesma proporção. Olha como a gente é difícil. A gente cria inimigos e a gente cria mal-estar onde muitas vezes não tem. Então eu convido vocês a estar refletindo as escamas dos olhos e a pensar assim: quem são os meus dissabores? Quem são os meus... Eu não gosto de usar a palavra inimigo. Eu acho tão pesado. Partindo principalmente da perseguição de Cristo, quando a gente fala inimigo, é algo muito pesado, vocês não acham? Isso para mim fica muito perto da questão de não ter amor. E eu me nego a acreditar que qualquer ser humano, por mais rude que seja, não tem amor por alguém. Tem. Pode não ser por mim, mas tem. Então, se tem amor, não dá para falar, não dá para tratar como inimigo. Vocês concordam comigo? E foi essa reflexão que eu me fiz. Quantas vezes eu coloco as escamas nos meus olhos e eu me nego a enxergar realmente quem são meus verdadeiros amigos? E quem são, vamos por assim, os desafetos onde realmente eu tenho que trabalhar minha reforma íntima. Gente, porque conviver com quem a gente ama é muito gostoso. E é muito fácil. Quem não gosta de abraçar aquela pessoa que ama, que sente carinho? Quem não gosta de fazer uma visita para alguém que é caro? Quem aqui ora para os amores, para os familiares, para os amigos? Mas na mesma prece, quem pede de todo o coração para aquele amigo difícil, aquele colega difícil de trabalho? Quem é que pede prece de todo o coração para aquele que nos ofendeu e nos fez chorar? Partindo do princípio também que a ofensa e o choro vêm do orgulho, tá? E que se a gente fosse menos orgulhoso, a gente se ofenderia menos. Com certeza. Eu tenho feito um exercício bem puxado, que exige muita paciência, que me modificou muito. Uma vez um amigo falou para mim assim:
Toda vez que você estiver muito nervosa, ou que você estiver indecisa, com qualquer sentimento que te tire de uma sintonia boa, faça a seguinte pergunta: se Jesus estivesse aqui comigo, o que ele faria? Pronto. Acabou. E aí, na hora que ele me falou isso, eu não entendi o peso dessa frase. Mas é muito simples, é só a gente ir em um dos mandamentos que mais a gente foca. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E amando o teu próximo como a ti mesmo, o que Jesus fez a todo instante, você teria coragem de fazer qualquer coisa ruim, pode ser o pior inimigo que seja? Claro que não. Nossa, isso tem sido assim acalentador. E naquele instante em que Paulo perde todas as escamas dos olhos e ele volta a enxergar, ele vê aquele homem ali e ele quer entender melhor o Cristo e as palavras dele. E ele é tocado de um sentimento que ele não consegue decifrar, ele não consegue falar, ele não consegue passar. Ele só quer viver aquele sentimento. Naquele instante, ele já toma uma atitude, ele muda o seu nome para Saulo. Onde Saulo quer dizer pequeno. Porque somos Saulos, somos pequeninos demais ainda diante do Pai. É que a gente é pretensioso, mas a gente ainda está muito pequenininho. E ele começa a sua transformação íntima. Que é, gente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Se não me engano, também tem série, não sei, ou novelinha, essas coisas que valem muito a pena assistir. Mas o livro ele é encantador. E aí ele começa uma transformação no amor. Só que essa transformação exige dele tudo o que eu falei no começo da palestra. Exige indulgência, exige paciência, exige caridade e exige principalmente algo que ele não tinha nem um pouco, que ele teve que aprender a ter: humildade. E ele tem uma transformação de vida que é algo assim lindo de se ver. Só que nessa transformação de vida ele perde a família, ele perde os amigos, ele perde o respeito de todo mundo, e ele vai perdendo todas as coisas que para ele parecia ser tão importante. Mas ele não perde uma coisa, gente: a fé. Ele não perde a fé, e a fé daquele homem vai crescendo a cada instante de uma maneira que a leitura vai te contagiando e você quer ser uma pessoa melhor. E aí tem um tempo que ele percebe que ele precisa organizar todas as ideias dele, toda a situação, e ele precisa entender tudo o que está acontecendo, ele precisa se entender. E ele se recolhe no deserto. E ele fica 2 anos, se não me engano, no deserto. E lá ele fica estudando todos os escritos que ele encontra perante Jesus. E ele também vai escrevendo. Ele fica como casal lá. E aí eu perguntei assim para mim: quantas vezes eu já me recolhi de verdade? Para eu me conhecer. Quantas vezes eu já entrei aqui dentro? Porque no sufoco ou na dor, a gente até dá uma entradinha. A gente se recolhe, a gente dá 2 passinhos para trás. Mas é o tempo necessário a gente puxar o fôlego. Puxou o fôlego, fica. É o mesmo que dá corda na gente, né? E a gente aqui, Aquela fé de Saulo nos move, nos segura? Ainda não.
E lembra quando eu comecei dizendo que o Pai é perfeito e Ele é paciente e Ele tem todo o tempo do mundo, que para Ele não se conta tempo? O que Deus faz? Apenas aguarda em nós, nos amando da mesma maneira. Me dói tanto, tanto, tanto quando eu ainda escuto um irmão dizendo assim: Jesus ou Deus vai te castigar. Religião é coisa que a gente não discute, né? Religião, futebol e política. A gente não discute. Mas quando eu escuto um irmãozinho falar isso, Deus vai te castigar, Deus está me castigando, eu tomo a liberdade de dizer: oh, meu irmão, Deus não castiga. É a sua consciência que está querendo falar com você. Respira fundo, dá um tempinho para você e pensa o que você anda fazendo. Porque Deus, Ele não castiga. Deus, Ele é só amor. Não existe a palavra castigo para Ele. Não cabe nele. Não é isso? E Saulo volta. E ele volta para a sua luta. E ele volta defendendo Cristo. E ele volta até a sua morte. E ele é morto. E outra coisa, quando eu falo de consciência, quando ele morre, ele desencarna, porque ninguém morre, né? Quando ele desencarna, ele ainda entra, o espírito dele entra em conflito, chega a entrar em conflito. Olha, Paulo de Tarso, que a gente tem na escritura, foi o irmão que mais teve ascendência espiritual numa encarnação, que a gente já ouviu falar. Ele entrou em conflito quando ele desencarnou. Eu peço a Deus que me ajude, que me dê força, que eu consiga ter mais cautela, porque há tantos conflitos dentro de mim para ser resolvido antes do meu desencarne. Eu peço a oportunidade para conseguir. Isso nos vale tanto. Só que eu ainda sou muito orgulhosa. Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Eu tenho dificuldade de olhar para mim e dizer: eu errei. Eu tenho dificuldade de me perdoar. E isso fica pesado, né? É um fardo muito pesado. Que Paulo experimentou em dose muito pequena. Ele experimentou. Porque depois ele foi recolhido pelo próprio Cristo. Pelo seu amor a Abigail e pelo seu cunhado Estevão. Que disse: vem, Paulo, vem ser feliz. E aí eu convido vocês a pensar o seguinte: o que nós podemos fazer para nós mudarmos o nosso comportamento, para que quando a gente desencarne, a gente consiga encontrar um ente querido a nos convidar a ser feliz? Todos nós sabemos o que nós temos de ruim dentro de nós, o que a gente luta tanto no outro, ou que aquilo que a gente nega tanto na gente é aonde a gente tem que mexer. Não é isso. E quando a gente fala de ser perfeito, há vários exemplos que eu posso citar para vocês e para vocês entenderem a perfeição do amor do Pai. Outro espírito que deixou um amor muito grande, que todos já ouviram falar e que eu gosto de colocar, e que cabe muito aqui: Madre Teresa de Calcutá. Vamos falar de humildade. Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher, uma missionária de uma encarnação que não tem quem não se emocione ao ouvir. Quem é aqui que estica a mão a pedir algo e lhe é negado
ou pior, lhe cospe o rosto, estende a outra. Madre Teresa, ela pedia para os seus assistidos, ela pedia esmola para os seus assistidos. E uma vez ela estava pedindo esmola e um senhor passou e cuspiu na mão dela. E ela disse assim: "Oh, meu irmão, esse é meu. E agora, o que você tem a oferecer para os seus irmãos?" E deu outra mão. Nem era para ela. Nem era para ela. E ela deu a outra mão a ser cuspida. Porque era o que provavelmente ele ia fazer. Era o que ele tinha para dar. Vocês têm noção da grandeza desse espírito? Ela cuidou de um lar de crianças durante muito tempo. E é narrado que nesse lar de crianças era proibido, terminantemente proibido, a palavra era proibido, gritar. Não podia. E ela narra uma história que eu acho muito interessante, que é de um menino que ele era muito rebelde. E ninguém mais acreditava na melhora daquele menino. Era de uma condição assim, que não deu para ficar na FEBEM. E ela falou: "Não, mas eu vou ficar." E ela ficou. E todos os dias ela tentava dar um abraço no menino. E todos os dias ela dizia para ele: "Eu te amo, você é importante para mim." O menino ficou parando, na mesma rebeldia, deu um trabalho imenso, as colaboradoras já não sabiam o que fazia. Ficou um tempo mais, até que um dia, quando ela abraçou ele abraçou ela, aí ele desmontou. Aí ele chorou compulsoriamente e ele contou várias coisas do que estava agoniando ele e que tinha acontecido com ele. E ela disse: "Não importa, filho, eu te amo. Você é muito amado. E eu nem sei demonstrar o amor que eu tenho por você. Porque quem te ama mais do que eu é Deus nosso Senhor." Então, não tem fórmula. Eu poderia e eu queria muito trazer uma fórmula aqui. Trazer uma receitinha como aquelas que a gente pega nos hospitais, nos UPAs da vida, que diz: "Toma tantos ml deste remédio e vai melhorar." Mas o amor não tem fórmula. Foi por isso que Deus nos mandou Jesus, um espírito tão evoluído, que na cruz disse o seguinte: "Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem." Tem uma literatura, se vocês quiserem procurar no Google, é um médico, e ele faz um estudo sobre as dores do Cristo na crucificação. Passei mal. A gente que entende um pouquinho de fisiologia passa mal. É humanamente impossível imaginar a dor que ele passou. Dor mesmo, a dor fisiológica mesmo, a dor que a carne suporta. A ponto de que o médico, depois que ele faz, ele se transforma totalmente, que ele faz esse estudo, ele se transforma totalmente. Porque ele não consegue entender como aquele homem suportou tudo aquilo e as últimas palavras dele foram essas. Não dá para entender. Mas aí eu uso dizer o seguinte: dá para entender sim. Se Jesus é a maior semelhança e é o que nós tivemos de maior exemplo do amor do Pai, tá aí. Só peço a todos vocês que levem no coração de vocês, não a minha mensagem, mas a mensagem do Cristo. A única coisa que eu posso pedir para vocês é uma autoavaliação verdadeira.
é tirar as escamas dos olhos, é ter a coragem de olhar para vocês e perguntar hoje ainda, em prece ao nosso Pai: Senhor, o que queres de mim? Porque a sua consciência vai te responder. Que a gente consiga, passo a passo, alcançar a nossa evolução espiritual. Que não tenhamos pressa, mas que a gente saiba amar o nosso Pai, pelo menos a um pequeno rascunho do amor que Ele nos dá todos os dias. Eu sinto o amor do Pai nas flores que eu cheiro. Eu sinto o amor do Pai no oi quando meu marido chega para almoçar. Eu sinto o amor do Pai quando os meus cachorros estão brincando. Eu sinto o amor do Pai quando o vento bate nos meus olhos. Eu sinto o amor do Pai quando eu posso acalentar alguém que está tão angustiado. Eu sinto o amor do Pai quando eu também sou acalentada. Então, eu sinto o amor do Pai a todo instante. Quando eu estou dormindo, quando eu acordo, eu tenho a sensação constante de que eu sou, sim, muito amada por Ele. E eu tenho a fé inabalável de que pouco a pouco, a passos curtos, eu ainda vou conseguir melhorar. Por quê? Porque somos fadados a ser felizes. Obrigada, gente. Boa noite.